amigos do canal Aba. Hoje nós vamos estar conversando com o querido, precioso irmão José Celeste da Silva. Para quem conhece, é um dos pioneiros da mensagem em São Paulo e no Brasil. Aliás, nós estamos nos aproximando de um aniversário pela frente, né, irmão José Celeste? Exatamente. Dia 27 de junho, melhor dizendo, eu faço 40 anos de mensagem. 40 anos de mensagem. Me diz uma coisa, como é que a mensagem chegou para o irmão? A irmã Lula falou para mim assim, você não vai ficar nessa igreja, quando acabou o culto, né? Falei, mas por que, irmã? Ah, você conhece aquela mensagem na Rádio Universo de Curitiba? Almocei lá, fui para a sala com o irmão João, aí o irmão João, nós ficamos batendo papo, quando deu 2 horas em ponto, o despertador tocou lá, ela correu, bateu o despertador e falou, hora da mensagem. Ligou o rádio e nós sintonizamos a mensagem. Primeira vez que eu ouvi a mensagem. O que o irmão sentiu ou achou na hora que, naquele programa de rádio, se falou em um profeta? Ah, irmão, o pastor Joaquim não falou no profeta, não. Quem falou no profeta foi a irmã Lula depois que acabou a mensagem. Porque eu fiquei pensando assim, essa mensagem não é estudada. Essa mensagem não é estudada, porque eu estou no meio dos teólogos lá na Pentecostal Unida. Eles não têm uma mensagem dessa. Essa mensagem não é estudada, não. Eu pensando comigo, quando acabou que ela desligou, ela falou para mim, profundo, né, irmão? Eu falei, irmã, essa mensagem não é estudada, não. Aí ela falou assim para mim, assim, eles creem num profeta. Aí tomei um susto. Aí eu falei, hã? Ali os profetas durou até João, porque eu só conheci isso aí, esse credo que eles ensinaram, né? E aí? Eu não conhecia São Mateus 23:34, que Jesus conjugou os verbos todos no futuro, falando de profetas, né? Irmão José Celeste, o irmão tem uma peculiaridade durante todos esses anos na mensagem, que é a sua posição onde o irmão gosta de se assentar, sempre no primeiro banco da fila, na primeira fileira, onde nós estamos aqui. Aliás, aqui é o lugar preferido do irmão José Celeste, bem próximo do púlpito. Por que essa preferência, meu irmão? Porque eu sempre pensei, é bom a gente sentar na frente, porque na frente a gente não tem tanta distração com o movimento de pessoas. Na escola eu sentava na primeira cadeira, quando eu fiz o 2º grau e na Liberdade, eu sentava lá na frente, e lá na frente os bagunceiros sentavam lá atrás, sabe? Para fazer bagunça, né? Mas na frente você pegava mais tudo sossegado, né? O que o professor passava. E aqui na frente a gente pega mais o que o Espírito usa o pastor para falar para a gente. Aliás, irmãos, existe dentro dessa preferência de estar no primeiro lugar, todos conhecem o irmão José Celeste, que o irmão de muito bom humor, né? Está sempre sorrindo de algumas coisas que o irmão ouve com tanto bom gosto. O irmão sempre teve bom humor, sempre foi alegre assim? Graças a Deus, graças a Deus. Depois de crente, a alegria é constante, irmão. Quando a minha mãe era viva, que eu chegava lá na casa dela com uma alegria que eu não sabia explicar, né? Ela falava assim, que alegria é essa? Tá ficando doido? Sobe na torre. Ela não sabe falar direito, né? Ela não sabia falar direito, ela morreu. Ela mandava subir na torre. Na torre, para ela era a torre. Sobe na torre. Tá ficando doido? Sobe na torre. Ah, é? Mas quem vê o irmão tem a impressão de que não existe mau momento para o irmão, está sempre alegre. Mas acho que é normal de que alguma coisa sempre causa algum incômodo, irrita. O irmão tem alguma situação, o que realmente incomoda ou irrita ou pode irritar o irmão José Celeste? O que me irrita mais é calúnia, sabe? Irmão José Celeste, qual é o personagem da Bíblia com quem o irmão mais se identifica, que mais te inspira a parte do Senhor Jesus Cristo, logicamente? Tirando Jesus Cristo? Sim. O profeta Isaías. O homem foi tremendo, viu? Ali nas cartas de Isaías, ele fala de Jesus Cristo do começo ao fim. Do começo ao fim. Há alguma parte em especial que o irmão gosta demais? Eu gosto quando ele falou lá, Isaías 45, 14 e 15, que ele falou que Deus se oculta, se esconde. Eu falei, puxa vida. E aí você vai para 2 Coríntios 5:19, Paulo fala, Deus estava em Cristo. Eu falei, que coisa. A coisa encaixa perfeitamente. Muito bom, muito bom. Irmão José Celeste, eu vou fazer
Vou trazer à cena aqui alguns personagens da Bíblia e o irmão vai imaginar o que o irmão poderia falar para cada um deles, né? Naquela linha de identificação com esses personagens. Se Pedro estivesse aqui, o que o irmão falaria para Pedro de uma forma muito resumida? Eu iria dizer para Pedro: Pedro, você não teve escolaridade alguma, mas Deus te usou de uma tal maneira que a sua faculdade não tem nenhuma aqui no mundão. Perfeito. Já Paulo teve muita escolaridade. E o que o irmão poderia dizer para Paulo? Eu poderia dizer para Paulo o seguinte: Paulo, você foi um homem notável, porque conhecendo o que você conhecia materialmente e você usar só o que Deus te deu, isso é coisa maravilhosa. E Moisés? O que o irmão diria para Moisés? Moisés foi um personagem também tremendo, né, irmão? Ele, no começo, queria libertar o povo de Israel, depois ele fugiu para a terra de Midian, né? Casou com Zípora, e Deus chamou ele quando ele estava com 80 anos. Acho que ele nem pensava mais que ia acontecer, o que a mãe dele tinha contado para ele, que a mãe dele sonhou que ele ia ser o libertador, né? Acho que ele nem pensava mais, mas quando ele não pensava mais, Deus chamou. Então Deus tem o seu tempo. O que o irmão diria para Moisés? Eu diria para Moisés o seguinte: que valeu a pena ele esperar o chamado de Deus no tempo exato. Que isso aí é um segredo muito grande, irmão. É a pessoa esperar o tempo. E para Abraão, o que o irmão diria ao pai Abraão? Para Abraão também é outra figura notável, né? Abraão, se Deus não tivesse dirigindo ele, irmão, ele não seria o que ele era. Rapaz, o homem foi tremendo demais. O homem saiu sem saber para onde ia e procurando uma terra, né? E o que o irmão diria para ele? Eu diria: muito bem, Abraão, Deus te abençoou de uma tal maneira que você se tornou até o pai da fé. Fazendo esse exercício aqui de encontro com os personagens bíblicos históricos e com Davi, nosso rei Davi, o que o irmão poderia dizer a ele se tivesse esse encontro rapidíssimo com ele? Davi foi um rei também notável, né? Mas ele, quando ele caiu com Batseba, ele também teve humildade de reconhecer o seu erro. Que a coisa melhor que tem é nós reconhecermos nossos erros. Porque todos temos erros, todos, sem exceção. Paulo disse: se eu tiver que me gloriarei nas minhas fraquezas. Oh, grande apóstolo! Muito bem. E, por fim, nesse exercício, o que o irmão diria para William Branham, nosso profeta dessa era? Nosso profeta dispensa comentário, irmão. Porque o homem foi tremendo. Quando eu leio suas mensagens e vejo a humildade que ele teve, eu falo: Deus, eu não tenho a humildade que esse profeta tem, misericórdia de mim. Essa é a principal qualidade que o irmão vê nas pessoas em geral, a humildade? A humildade, eu creio que é uma coisa é um dom que Deus dá para a pessoa, que ela é essencial para a nossa carreira cristã. É verdade. Irmão José Celeste, nas suas próprias palavras, quem é o irmão José Celeste? Irmão José Celeste é isso que você está vendo. Eu não sou ninguém, né? Não almejo ser alguém, graças a Deus. Eu almejo participar do corpo de Cristo e viver a palavra como ela é. Qual o hino que o irmão mais gosta? O hino que eu mais gosto é Deus pensou, o profeta falou. O irmão pode cantar um pouquinho desse seu hino preferido? Posso. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, não
não há outro meio. O profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Muito bem, irmão. Parabéns, realmente, o irmão tem uma voz que emociona todo mundo aí. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o irmão vê a situação mundial hoje aí, em especial do Brasil? Como é que está isso na visão do irmão? O Brasil, ele está, como Jesus falou, está no caos completo, irmão. Isso aí é geral, né? É todos os países. É um caos completo. É o final, né? É o fim. Isso deixa o irmão mais feliz, ou mais triste, ou mais preocupado? Como é que é o irmão José Celeste diante desse cenário aí? Eu não tenho preocupação com isso aí, sabe por quê? Porque Deus já está preparando uma pátria para todos nós, né? Um lugar para todos nós. Então nós estamos despreocupados com isso. Nós estamos preocupados só em servir a Deus, só isso. Essa é a preocupação. E que Deus se manifeste através de nós, né? Porque se nós fazemos qualquer coisa para Deus de nós próprios, Deus não recebe. Agora, quando é Ele fazendo, aí é diferente, né? Irmão, o irmão que tem 40 anos de história na mensagem em São Paulo, como é que o irmão vê essa nova estrutura da nossa igreja? O irmão que está ocupando novamente aí o primeiro lugar da fila e conhece muitas coisas dentro da igreja, porque ama demais essa igreja. Como é que o irmão vê essa nova estrutura? Eu vejo isso com bons olhos, irmãos. Deus nos deu um pastor e jogou a forma fora, porque ele soube administrar bem as coisas, né, através do dinheiro que entra, não pediu um tostão para ninguém, e nós temos uma igreja como essa, irmão. Isso é bom demais, isso é bom demais. É verdade. Muito bem, irmão José Celeste. Uma pergunta, como é que o irmão gostaria um dia, lá no futuro distante, de ser lembrado? Irmão, cada um tem a sua visão, né? Cada um tem o seu foco maior. Eu não pretendo nada, não. Deus, ser eu simplesmente o José Celeste, que eu sou agora, tá bom demais. O irmão gostaria de deixar alguma mensagem para os irmãos que acompanham o Carnaúba? A mensagem que eu deixo é a mensagem de Jesus Cristo. É a gente porfiar por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então a gente está no meio de um povo, como diz o profeta, é 3 classes de crente, né? Mas nós não vamos ficar sossegados com isso. A gente tem que alertar as pessoas para ter uma disposição maior para buscar o Espírito Santo. É o que o pastor Adilson sempre fala aí, né? Tem que ter uma experiência experimentada com Deus, né? Aí você sabe para onde você vai. Irmão José Celeste, encerrando a entrevista com essa risada tão gostosa que todos nós aqui em São Paulo já costumamos a ouvir todos os dias de culto, não é, irmão José Celeste? Essa risada vem de longe? Essa risada aí trouxe de lá de dentro mesmo, meu. Foi Deus que colocou em mim, não sei não, foi Deus que colocou, eu creio que é. E o rir faz bem, né? Diz que liberta uma química que a gente não envelhece tão rápido, né? Por isso que o irmão está se mantendo jovem aí. Aliás, com quantos anos? 69 anos. Olha só, então mais um exemplo aí de que sorrir, rir, faz bem, né, irmão? Faz bem para a saúde, exatamente. Irmão José Celeste, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu exemplo. Que Deus continue te abençoando. A sua presença na igreja é uma bênção para todos nós. Amém. Obrigado, digo eu, viu, irmão? Porque eu não esperava. Eu estou ficando importante, né? Você me entrevistar, irmão. Isso é bom demais. É um dos herdeiros dos céus e da terra, né? Claro que é importante. Para vocês que querem continuar acompanhando
a série de entrevistas que nós estamos fazendo com irmãos e irmãs, jovens também, da mensagem da última era, dessa última era da história cristã no mundo. Curta e também inscreva-se no canal para você estar acompanhando toda a produção desse tipo de material, desse tipo de história, porque, irmão José Celeste, a sua história é a nossa história. Amém. Até mais. Até mais. Você lembra daquele corinho que cantava lá na Rua da Figueira? Eu amo. Sim. Quando cantava esse hino aí, parecia que a igreja ia subindo lá na Rua da Figueira. E o profeta cantava muito. Porque veio aquela unção assim. É verdade. Irmão José Celeste, irmão Brana cantava e era assim, em inglês, né? I love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. O profeta cantava assim. Bonito, né?